Mas muito bem, bem-vindos a 2023, quase que eu não sabia que ano que a gente estava. E vamos falar dos favoritos de 2022. Os 15 melhores livros que eu li no ano passado. No total eu li 80 e poucos livros, 82, 83. E esses são os 15 que eu mais gostei. Eu poderia fazer 20, 25, mas vou focar nesses 15, sem contar os livros que eu li para o podcast. Então, lá no podcast, no final do ano, a gente fez o BOzão e a gente comentou sobre 3 livros que a gente falou, que a gente leu para o podcast, que a gente gostou muito. Vai ter só um livro aqui nessa pilha, que eu considero, que a gente leu para o podcast, que eu considerei nessa pilha, mas vocês vão entender por quê. Fora isso, e aí eu vou falar já desse primeiro aqui, nessa leva, porque eu tô sem o livro. Eu reorganizei uma parte da minha estante e eu simplesmente não acho o livro mais. É sempre isso que me acontece. Eu reorganizo o caos e aí eu não acho mais nada. E aí eu fico pé da vida e por isso que eu não organizo mais nada por um bom tempo. Mas enfim, eu já falei desse livro em 2 vídeos diferentes, que eu vou linkar aqui embaixo, e também num post no Instagram. Então não é como se eu não tivesse falado dele ainda. E os livros estão fora de ordem. Então assim, eu nunca sei ranquear os livros. Então assim, eu gostei muito deles todos, mas não tem ordem de preferência, então não tem problema de eu falar desse aqui como né, o primeiro, que é o Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. Eu vou pedir pra Lana colocar a imagenzinha dele aí em algum lugar para vocês, que é basicamente um livro que narra a ascensão de um candidato nazista a uma corrida presidencial dos Estados Unidos, e o livro todo é narrado por um jornalista que não acredita que aquilo está acontecendo, né? Ele acha que aquilo é inviável, que é um absurdo, e que não vai acontecer, não tem como esse candidato vencer a eleição, mas é exatamente o que acontece. Então o livro vai narrar o antes da eleição e o depois, quando esse candidato efetivamente vence. Então, como eu já falei bastante desse livro e tô sem ele, então eu vou pular, vou falar já dele e linko aqui embaixo algumas coisas para vocês. E aí, de novo, né, sem ordem de preferência, porque eu não sei como ranquear esses livros aqui. Eles são completamente diferentes entre eles, então não sei como a gente poder ranquear. Outro livro também que eu já comentei no vídeo, acho que foi no vídeo de livros lidos de novembro, foi o da Audre Lorde, da Unicórnia Preta. Foi o livro de poemas que me fez pensar no projetinho Ler Mais Poemas, né, para 2023. É um livro poderoso, potente demais. Se você gosta de poemas, você vai gostar. Se você não é um leitor de poemas, você também vai gostar. E eu acho que essa é a potência de Audre Lorde. Você sente todo o poder dela aqui. Ela usa muito do dia a dia também para escrever poemas, então você sente toda a angústia, toda a raiva. Ela fala muito de raça, muito da relação, né, de mulher com raça, muito da relação de raça com o dia a dia. Então é inegável os sentimentos que ela traz à tona aqui nesses poemas. A edição da Relicário, belíssima e bilíngue. Então você também consegue ver o trabalho muito incrível da Stephanie Borges na tradução. A edição tá belíssima, vale a pena demais. E aí lá pro começo do ano, acho que foi em março, a gente fez até um Me Dê Motivo sobre ele. Eu acho que foi um dos primeiros Me Dê Motivos que a gente fez, se não o primeiro. Esse aqui é O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuleak, que ela é da Moldávia, e veio aqui pro Brasil pela Mundarel. Baita livro. Você não sabe nem o que fazer com esse livro, eu acho, quando você termina de ler. Porque ele é muito diferente, assim. Ele é narrado por um filho que ele passa... A mãe e o filho, é basicamente a mãe e o filho, só os dois. Eles estão indo passar um verão juntos. E esse filho, ele conta, né? No começo, a gente tem, sei lá, um terço do livro, ele conta como ele despreza a mãe. E ele não mede palavras, assim, na forma como ele descreve o relacionamento dele com a mãe. É muito pesado. É muito difícil também, parece. Ele vê a mãe como um ser, assim... absolutamente inferior, um ser nojento.
não sei outra palavra para usar. A mãe não tem muita voz aqui, né? Porque a história toda é meio que narrada pelo filho, então ele não dá muito espaço para a mãe. E aí, aos poucos, a história vai mudando e você é levado junto, você é carregado junto, assim, por esse filho e se sentindo meio que... Acho que é desconfortável é a palavra. No começo você sente, cara, mas o que tá acontecendo, né? Por que esse sentimento todo tá vindo junto? O que aconteceu? E a gente recebe muito pouco de contexto, né? Você já é jogado nesse sentimento logo no começo. A Tatiana escreve incrivelmente bem. Não tem perdão pro leitor, assim, sabe? Você é jogado na história e você só o que resta pro leitor é ser levado junto, esse sentimento ruim, mas que a gente também acompanha um amadurecimento desse narrador, sabe? Você acompanha, enfim. Eu não quero estragar para quem for ler. Ouçam o Me Dê Motivos que a gente fez desse livro, porque eu acho que é um livro belíssimo, assim, muito, muito, muito bonito. No final das contas, você vai de desconforto a aceite, a empatia. Eu não sei, ela desperta muita coisa na gente, essa leitura. É muito bonita no final das contas. É estranho falar isso, né? Depois a gente falar que é um livro que o cara começa quase chutando a mãe dele. Mas enfim, belíssimo livro. O Caio falou muito desse livro ano passado, encheu meu saco, na verdade. Mas finalmente li e valeu a pena demais. Aí eu vou falar de Pachinko. Eu também vi a série esse ano. Pachinko foi um dos primeiros livros que eu li lá em janeiro. É uma saga familiar, né? Saga familiar novelão, né? Depois que eu falei do Érico Veríssimo, gosto demais. Saga familiar novelão. Tamo junto. Então, Pachinko é exatamente isso. E aí vai falar de 3 gerações de uma família lá na Coreia. Então vai falar muito de pobreza, vai falar muito sobre narrado pela Sunja, então vai falar muito do papel da mulher, vai falar muito do desenvolvimento da própria Coreia, né, das Coreias, na verdade. E também da relação da Coreia e do Japão, que é uma relação que sempre foi e ainda é muito difícil. 4 gerações, perdão. Não 3. Da Coreia e do Japão, que ainda é muito difícil. E a série, eu assisti a série que saiu pela Apple, saiu a primeira temporada só, não cobre o livro todo, então pelo que eu entendi a série vai ter 4 temporadas e a série tá expandindo algumas coisas do livro, mas eu achei muito bem feito, mesmo essa expansão eu achei boa, gostei muito. Então assim, o livro é muito bem escrito, eu gostei demais, você vê que é parrudinho assim, ó, mas a leitura é boa, você flutua isso aqui, ó, você vai embora. Achei belíssima a história. Eu acho que mesmo um novelão... Porque tem um novelão, né? Não tem como não ter. Então tem um novelão, tem um cara da máfia, tem um romance, assim, meio... Um romance... Como é que eu posso dizer isso aqui? Um romance proibido e tudo mais. Mesmo isso, ainda assim, entra na história de uma maneira muito bem colocada. Eu gostei muito da escrita da Mindy Lee. Quero ler mais coisa dela, assim que ela escrever. Adorei Pachinko. Adorei mesmo. Achei uma delícia de leitura. Aí os próximos eu vou falar deles juntos. Que é o seguinte. A Sangue Frio, eu li em inglês, em Cold Blood. Mas a Sangue Frio é colocado como o livro que criou o não ficção, né? O romance de não ficção. Mas Operação Massacre foi escrito 10 anos antes e do Rodolfo Walsh, do argentino Rodolfo Walsh. Então eu li os dois porque eu queria muito conhecer a escrita dos dois. Eu ainda não tinha lido nenhum dos dois, então eu li do Rodolfo Walsh, depois eu li o Capote. E eu acho que independente de quem talvez possa ser colocado como o criador, né, do romance de não ficção, são 2 puta livros. Eu recomendo demais a leitura dos dois. O Rodolfo Walsh é o seguinte. Ele é um jornalista argentino. E lá na década de 50, uma junta militar havia assumido o poder na Argentina.
uma junta militar que o Walsh, inclusive, achava que era uma boa ideia, assumir o poder. E aí ele descobriu que começou a ouvir histórias de um fuzilamento, que tinha acontecido um fuzilamento sem julgamento, uma história meio rocambolesca, que coisa maluca, o que está acontecendo aqui? E aí ele foi investigar, ele foi ver que história é essa aí, porque isso não acontece, né? Você não pode fuzilar alguém sem julgamento, você não pode fuzilar alguém sem júri, sem averiguar as coisas, isso não pode acontecer. Então ele foi investigar e ele descobriu que tinha sido verdade, que 12 pessoas, 12 argentinos, haviam sido coletados pela polícia e levados para um fuzilamento num descampado. Só que tudo deu errado. Tudo deu errado e 7 pessoas conseguiram fugir do fuzilamento. 6 foram assassinadas. Não, minha conta tá errada, né? 8 morreram. Ai, gente. Mas alguns fugiram. E aí, o que aconteceu é que ele ficou chocado, porque como é que pode, né, num país em que a junta militar acabou de subir ao poder com todo esse discurso de acabar com a corrupção, de eliminar os problemas, né, estruturais do país, e aí um fuzilamento sem um julgamento acontece. Por que eles tinham sido fuzilados? O que estava acontecendo? Então ele começa a investigar, ele vai atrás dos sobreviventes, que obviamente, né, fugiram e se esconderam, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E aí ele descobre coisas terríveis, né? Ele descobre que esse fuzilamento não era único, né? Não tinha sido um caso isolado. E na verdade, o que esse livro marca, além de uma história assombrosa que ele descobre, né? De corrupção, de caso bizarro do próprio governo, ele marca o próprio Rodolfo Walsh abrindo os olhos para a própria corrupção do governo. E é muito maluco, porque esse livro tem 2 partes, né? Então a primeira parte é tudo isso, é ele investigando tudo, conversando com os sobreviventes, contando tudo o que aconteceu. E aí a gente tem uma segunda parte, que é exatamente o Rodolfo Walsh contando como foi que ele se tornou o pesquisador, o jornalista investigativo que ele se virou nos próximos 20 anos. Ele virou um grande jornalista político, vamos dizer assim. E aí, né, se você pensar nos próximos 20 anos, a gente está falando dos anos 60 e 70, que na América Latina foram anos muito turbulentos. O Rodolfo Walsh, um belo dia, na década de 70, desapareceu. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então ele se tornou uma voz muito forte contra governos totalitários na América Latina, desde esse livro. Então o livro é muito marcante não só, né, pelo caso que ele conta, mas também pela forma como ele transformou o próprio autor. Então é incrível, 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 incrível. Recomendo demais. E A Sangue Frio é a mesma coisa, né? Porque ele conta uma história de um crime, a sangue frio é ridículo, né? Meu trocadilho babaca. Mas 2 criminosos entram na casa de uma família, na calada da noite, para roubar a família e matam os 4, né? O filho, a filha, o pai e a mãe. Só que eles acabam... uma família, uma comunidade meio pacata e tudo mais, então o crime choca muito as pessoas. Choca a comunidade. E eles acabam presos e o Capote lê sobre o crime e vai... e conhece os criminosos e acaba muito próximo de um deles. E aí a mesma coisa aconteceu aqui, obviamente não obviamente no nível político, mas esse livro também afetou o Capote de uma maneira pessoal muito forte. Tão forte que ele nunca mais escreveu nada depois desse livro. Então eu acho que esses 2 livros são muito iguais na maneira como eles afetaram os seus autores. É muito maluco pensar nisso. Mas é incrível. São 2 obras maravilhosas. Recomendo demais.
E aí, para uma coisa não tão forte, não tão pesada, não tão densa, Piranesi, da Susanna Clarke, é uma fantasia muito maluca. Isso aqui eu nem vou falar muito porque eu não quero estragar, né? Porque é um livro meio onírico, você precisa se jogar um pouco nessa história, porque se eu explicar muito o final, se eu começar a explicar demais, eu acho que eu entrego mais ou menos o que ele é, mas você meio que entra nessa história aqui jogado, parece um sonho, parece uma realidade alternativa, e o que importa, o que é importante nesse livro é se deixe se levar. É isso, eu acho que a parte mais importante desse livro é deixe se levar. Entra na história, vai junto, sabe? Parece magia, parece um sonho, parece uma coisa muito louca. Então, mas vai junto. Vai nessa, entendeu? Vai até o final, que é muito gostoso. É curtinho, ó, tá vendo? Curtinho, você vai ler rapidinho. Se deixa levar. Eu acho que a melhor parte desse livro é isso. Você se deixar levar enfim, e vencer o Women's Prize for Fiction. Eu não quero falar muito porque eu acho que entrega o final, né? Então, assim, eu só posso dizer que é uma fantasia, e é uma fantasia muito gostosa de ler. Mas você tem que ser isso, tem que ser um livro que você precisa se soltar, né? Não dá pra ficar tentando entender muito logo no começo. Porque eu acho que às vezes a gente tem esse instinto. E aí, Crime e Castigo, eu também falei dele quando foi que eu li? Novembro? Falei muito, clássico, maravilhoso. Falei que eu não gostei muito do final, né, da questão religiosa, mas assim, Crime e Castigo é aquele livro que eu comentei no vídeo, todo mundo sabe qual é a história e ainda assim vale a pena ler, porque a história de fato é o quê? 50% da história só. O resto é a construção do personagem, é a construção do castigo, eu acho. E é isso que vale mais o livro. É você entender o que ele faz com esses personagens. É a construção da angústia, é a construção do psicológico de cada um aqui. E a gente vai junto, né? A gente vai se debatendo junto com o Roger. A gente vai caindo junto com esse homem. É uma loucura completa. Vale cada minuto. Não vou falar muito também, vou deixar o link do vídeo que eu comentei sobre ele. Eu li no mesmo mês O Estrangeiro, do Camus. Novembro foi um mês muito bom, né? Eu também li o Silmarillion em novembro. Meu Deus. Foi um ano muito bom de leituras, é isso que eu tô falando pra vocês. Foi incrível. O Estrangeiro também é um livro muito desconfortável. Curtinho, mas muito desconfortável. A gente vai acompanhar... A gente tá em Paris, né? A gente vai acompanhar este senhor... Eu não lembro se ele tem um nome. Ele tem um nome, ele é o Messor? Acho que é, né? As Peripécias de Messor. Acho que é ele. Acho que o Messor é ele. Mas, enfim, ele acaba... Enfim, ele anda com um pessoal aí questionável, duvidoso, e ele acaba assassinando um árabe. Isso é importante porque tem a ver também com as questões dos imigrantes na França, que a gente sabe muito bem que até hoje continua sendo uma questão sensível, não é mesmo? Mas a questão mais relevante é que em algum momento ele pode ser, e ele é, condenado à morte. Mas esse cara não sente nada. Em momento nenhum, assim. Ele tem uma conversa com o padre, ele analisa a vida, e nada, não tem nada. Assim, ele parece feito de pedra, ele parece feito de... Enfim, de um vácuo completo. Enfim, um buraco. E não tem nada ali. É muito louco. É muito louco. Dá muito o que pensar esse livro. Eu li muita coisa sobre o que esse livrinho, olha, de novo, curtinho. O que esse livrinho quer dizer? E aí ele fala muito sobre como a pessoa encontra a paz, sobre como ele analisa a vida, enfim. Muitas vertentes aqui de filosofia que você pode analisar, e eu acho que é tudo muito, muito, muito interessante. Eu acho que é por isso que esse livro é o tipo de livro que... Eu gosto muito desses livros que você lê
e depois você fica pensando no livro, vai pesquisar coisa, e tem sempre mais coisas, mais coisas, mais coisas que você pode pensar e analisar, enfim. Eu li em novembro, como eu falei, a gente tá em janeiro, e eu continuo pesquisando coisas sobre esse livro. Eu gosto quando um livro ele não acaba. Ele não acaba quando ele acaba, entendeu? É isso. Camus, a gente leu no podcast A Peste, que também é outra obra incrível dele, que eu também acho que é uma obra que não acaba quando acaba, mas o Estrangeiro definitivamente tem muita coisa que você pode continuar lendo e pesquisando e seguindo, assim. É um livro que é quase que infinito. Assim como o Crime e Castigo, definitivamente. Silmarillion, a mesma coisa, faz parte do meu projetinho com a Evelyn, li em novembro. A gente vai começar agora em janeiro, Beren, Lúthien. Então, meu projetinho Tolkien segue. Eu amei o Silmarillion. Não quero falar muito mais sobre ele, porque o projetinho continua. Tolkien continua. Mas eu amei. Então, ele tá aqui para registrar que eu li o Silmarillion. Eu amei o Silmarillion. E eu quero ler muito mais Tolkien. E eu gostei demais dessas histórias, demais. Então, vou continuar. Hamnet, da Maggie O'Farrell. Acho que foi o único livro do ano que me fez chorar. Esse aqui eu acho que eu não comentei em lugar nenhum. Então, basicamente, o que é essa história? Ela pega a história de Hamlet. Hamlet é a história do filho de Shakespeare. Dizem a história. Né? Então, Shakespeare tem muita mitologia em torno dele, né? Tem gente que diz que ele não existiu, tem gente que diz que ele existiu, enfim. E muita gente diz que Hamlet, a peça de Shakespeare, talvez a peça mais famosa dele, foi inspirada pela morte de seu próprio filho, Hamlet, que é o nome do filho dele. Então, aqui nesse livro, a Maggie O'Farrell conta, ela dá vida ao filho de Shakespeare, Hamlet. Shakespeare, de fato, quase não aparece no livro. Ele nunca é mencionado por nome. Nunca, em momento nenhum. O nome Shakespeare não aparece nenhuma vez no livro. Para vocês verem como ele é forte e potente. Porque apesar dele nunca aparecer no livro, quando você fala aqui um romance sobre o luto, a peste, uma das maiores peças de todos os tempos, Hamlet. De novo, o nome da peça não é Hamlet, mas todo mundo sabe exatamente o que é. Para você ver o tamanho de Shakespeare, né? E é belíssimo. Ela conta a história, então, da família do Shakespeare, sem o Shakespeare, porque ele deixa a família em determinado momento, quando ele quer se tornar um escritor sério e vai para Londres, ele deixa a família com a mãe e os filhos, né, a esposa e os filhos, para morar sozinhos. E aí a peste chega. E Hamlet, a irmãzinha de Hamlet é afetada. Enfim, gente, é belíssimo. Isso aqui é uma coisa, é quase uma peça por si só. É óbvio que isso aqui é uma imaginação. A gente não tem documentos históricos sobre a família de Shakespeare. Por isso que muita gente diz que ele não existiu. Não tem muito documento histórico sobre a família dele. Tem muita gente que diz que nem se sabe mesmo se Hamlet existiu. Mas a imaginação da Maggie O'Farrell é uma coisa incrível. E se não existiu, esse romance por si só, essa história aqui por si só, é uma história belíssima de uma família que luta para sobreviver à peste bubônica. Então, assim, é uma coisa meio um Inception, né? Então ele vai tentar ser um escritor de sucesso, a esposa fica com os filhos tentando sobreviver, né? Seguir ali, manter a família unida, e aí ele tá batendo cabeça lá, tentando escrever alguma coisa que importa. Ele escreve Hamlet, no finalzinho ele escreve Hamlet, depois que o filho morre. A cena da morte do filho de novo, acho que esse foi o único livro que me fez chorar esse ano. E me fez chorar mais de uma vez, porque tem a cena da morte do filho. E aí tem a cena da peça em si, que ela reescreve aqui, que também é belíssimo, né? Ele como se ele colocasse a relação pai e filho na peça que ele não pôde ter com o próprio... Enfim, meu Deus.
É incrível a sutileza, a delicadeza que ela coloca na relação pai e filho aqui, a reinvenção que ela criou para Shakespeare nessa história é uma coisa muito, muito, muito bonita. Então, assim, você não precisa gostar de Shakespeare para ler esse livro, mas eu acho que se você já leu Hamlet, gostou e gosta de Shakespeare, vai ser um a mais, sabe? Lindíssimo, é belíssimo, belíssimo. Por fim, eu vou falar de 3 livros que eu li em dezembro, né? Os 40 do segundo tempo. 3 livros que entraram na minha lista de preferidos em dezembro do ano passado. O primeiro é o Paralelo 42, de John dos Passos. Infelizmente, tudo de John dos Passos faz 10 anos que não é reeditado no Brasil, então tudo dele agora só em sebos. Eu mesma consegui essa trilogia, esse é o primeiro de uma trilogia, só em sebos. Eu comentei sobre essa série no meu vídeo de o que eu vou ler em 2023, né? Aquele vídeo longuíssimo de coisas que eu quero ler esse ano. Esse aqui é o primeiro, a série USA chama, se eu não me engano. Trilogia USA. Basicamente ele vai contar o começo do século XX nos Estados Unidos, né? A formação dos Estados Unidos modernos. E aí ele vai pegar vários personagens fictícios, vai contar pra gente como é que eles surgiram. Aqui a gente vai ver como é que chama? Um tipolinista, né? Os caras que cuidam no jornal, trabalhando no jornal, o Mac. A gente vai ver um dos primeiros marqueteiros dos Estados Unidos. A gente sabe que um cara tipo o Mad Men, se você viu a série, você sabe do que eu tô falando. Um dos primeiros. A gente vai ver algumas das primeiras mulheres a entrarem no mercado de trabalho, né? Obviamente como datilografistas. Acho que esse era o nome. Datilografistas? Acho que é isso. E como e como o mercado funcionava, né? O Wall Street, por exemplo, como o Wall Street começou, como as pessoas já começavam perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, investindo em coisas que não existiam. É muito maluco. E é um livro muito diferente de tudo, assim, porque ele tem essas histórias de pura ficção, mas ele também mistura, também são ficcionais, né? Tudo ficção, mas ele também joga aqui no meio. Deixa eu ver se eu acho uma pra mostrar pra vocês como ele fez. Ele joga um pouco do nada, ele põe aqui, ó, Jornal da Tela. Então aqui são pequenos trechos de notícias de jornal, que são ficcionais, mas são inspiradas em notícias reais. Então é quase como se você estivesse passando o olho pelo jornal, sabe? Quando você lê só os trechinhos. Então você tinha uma leve noção do que estava acontecendo. Então, por exemplo, ferrovias não cedem uma polegada, porque na época estava tendo muita greve de trabalho. Sir Roger Casman foi enforcado na prisão. Submarino passa pelo cabo. Então, assim, várias notícias, trechinhos de notícias para você entender o que estava acontecendo na época. É parrudinho, mas também é uma leitura super rápida. As histórias dos personagens de ficção no final foram se entrelaçando. E pelo que eu entendi, são 12 personagens ficcionais ao todo. E aí nos outros livros da trilogia vão aparecendo outros. Gostei demais. Demais, demais, demais. Aí aconteceu. Eu acho que eu encontrei o meu novo Dickens preferido. Meu Dickens preferido até hoje é Grandes Esperanças. Eu não li todos os Dickens, tá? Não li. Mas até hoje, dos que eu li, é Grandes Esperanças. E aí eu li Um Conto de Duas Cidades. E eu amei. Eu amei. Foi incrível. Eu tenho essa edição aqui bem antiguinha. Não tenho uma edição zona, né? Bonitona, assim. Tá precisando de uma edição zona, assim, gata, bonita, capa dura. Não sei, uma edição assim, fodida. Estamos precisando, mas enfim. Um Conto de Duas Cidades é um romance histórico do Dickens, que se começa lá em 1800 e alguma coisa, na época da Revolução Francesa, né, na época do cortem as cabeças dos reis e rainhas da França. Mas Um Conto de Duas Cidades porque ele tem é um livro meio duo, né? Ele vai falar muito sobre Londres
e Paris, com tudo que acontecia nas duas cidades. Ele tem tudo duplo, tudo é um duplo nesse livro. E é muito, muito, muito interessante. Tudo que ele cria aqui, que é duplo, tudo que ele cria que tem dois sentidos, tudo que ele cria, tanto até mesmo a própria Revolução, né, que começa como uma grande revanche da população, né, que tá de saco cheio desse povo aí, rico, né, os burguesinhos aí, os reis e rainhas que tomam tudo deles e que matam e o povo tá morrendo de fome e vira uma verdadeira caça às bruxas completamente maluca, sem freio. É belíssimo, é incrível, é bem escrito, é Dickens e eu amei completamente. Eu acho que esse aqui é meu Dickens preferido agora. É dizer muito, hein? É dizer muito. O Outono da Idade Média, esse aqui é o livro que a gente leu para a série de 2022 no podcast. E ele tá aqui porque eu li ele, a gente terminou de ler em outubro, acho que foi o primeiro vídeo que a gente fez pro canal aqui, e eu falei dele. Eu só coloquei ele aqui porque, assim, ler esse livro esse ano para mim foi... Eu tava numa baita de uma ressaca literária, e esse livro foi incrível. Quando eu terminei de ler, eu fechei esse livro, eu falei, puta merda. Agora eu sou leitora. Agora eu terminei de ler um puta livro. Ele é incrível, né? Então, agora, essa edição aqui não tem mais, só tem a edição da companhia. Eu mostrei pra vocês um pouco por dentro. Dessa aqui, a da companhia não tem as imagens. Mas... é lindo, né? Ele fala muito sobre isso, sobre a Idade Média e sobre como a gente vê a Idade Média como um grande vácuo do mundo, um grande buraco negro da história, quando na verdade existia muita cor, muita vida, muito amor, muita música, muita literatura. Tinha muita coisa boa também, né? Afinal de contas, essa é a história do mundo. Enfim, então pra mim ter lido esse livro esse ano foi assim... para tirar minha carteirinha de leitora de verdade. E eu fiquei muito orgulhosa quando eu terminei, quando eu fechei. Essa foi a... Fechei e falei, meu Deus, agora sim eu sou leitora. De verdade. E por fim, mas não menos importante, o Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Viada, que a gente vai ler, que é o livro de janeiro aqui do podcast. Então eu li em dezembro e amei. Entrou pra lista de preferidos com certeza. É denso, é triste, é incrível, é engraçado, é maravilhoso. A gente vai falar mais dele com certeza. Mas assim, que belíssimo. Ele vai narrar a história de mulheres travestis, né, que trabalham num parque como prostitutas. E elas descobrem uma criança. Esse é o começo da história. Uma criança, um bebê abandonado no parque. E aí elas decidem criá-lo. E a história começa aí. E é só o que eu vou dizer. E é isso. Os 15 melhores livros que eu li em 2022. Conta pra gente o que vocês leram de bom esse ano. Quer dizer, no ano passado, né? Ano passado. E é isso. Que seja um 2023 de muitas leituras incríveis. Tamo junto. Até mais.